Olá, pessoal. Nesse vídeo, nós vamos explorar um pouco mais a tabela de vocês agora, essa tabela de integrais aqui que vai acompanhar vocês ao longo de toda a disciplina, né? Lembra que a gente conversou sobre ela. Primeiro, ela tem uma parte de derivadas, uma parte que fala de algumas identidades trigonométricas e aqui algumas regras de integração. Então, dentro do nosso mantra do arruma, integra, arruma, a gente vai sempre pensar primeiro aqui se tem alguma coisa que a gente precise arrumar e talvez no meio disso a gente vai identificar alguma regra da tabela que vai utilizar. Por exemplo, olhando essa expressão aqui, a gente sabe que a integral da soma é a soma das integrais. Então, eu vou integrar essa expressão mais a integral dessa mais a integral dessa. Quando a gente olha aqui para a primeira expressão, não tem muito o que a gente arrumar. Mas se eu for aqui para a minha tabela, como ela envolve um número elevado a uma função, eu já sei que tem uma região aqui da minha tabela que pode me fornecer a solução desse problema, né? Eu tenho o número de Euler aqui, o e, eu tenho aqui a integral do e elevado ao du, mas nesse caso tem esse menos 1 aqui na frente multiplicando. Então, a regra que mais se adequaria seria essa daqui que envolve esse alfa aqui, esse a, né? Aliás, não alfa, esse a aqui, 1 dividido por a, e elevado a u aqui, que quem estaria fazendo o papel do meu a aqui nessa regra 7 seria o menos 1. E quem estaria fazendo o papel do meu u seria o x. Então, esse a gente não vai precisar arrumar. Esse cosseno dividido por seno ao quadrado, na nossa tabela, a gente tem uma região aqui que envolve integrais de trigonométricas, né? Temos aqui seno, cosseno, tangente, cotangente, enfim. Até a regra 21 aqui, né? Da regra 8 até a 21, envolve trigonométricas. Mas se vocês olharem cuidadosamente, vocês vão perceber que nenhuma delas envolve divisão. E a integral da divisão não é a divisão das integrais. Então, se eu não tenho nenhuma expressão aqui com a divisão, eu vou ter que, de alguma forma, trabalhar em cima dessa expressão com identidades trigonométricas para que ela se encaixe com alguma regra da minha tabela. Então, essa daqui eu vou ter que arrumar. E essa expressão aqui a gente também vai ter que arrumar, porque a integral da divisão não é a divisão das integrais, mas eu posso inverter, né, esse 1 sobre x ao cubo, escrever isso como 2x na menos 3 e daí já resolver esse problema usando a regra de potência. Então, na verdade, esse aqui tá tranquilo de a gente fazer, esse aqui também, então a gente precisa pensar bem certo nesse aqui para poder reescrever essa expressão. Então, eu vou colocar aqui do lado esse cosseno de x sobre seno ao quadrado de x aqui. Vou colocar aqui do lado para a gente pensar sobre ele e nas identidades trigonométricas que a gente pode usar. Identidades trigonométricas, vocês vão ver que a gente tem várias aqui. Aqui eu coloquei para vocês 14 regras, mas claro, existem ainda mais identidades trigonométricas, né? Que essa regiãozinha aqui começa aqui embaixo na tabela, né? Ali as identidades trigonométricas começam ali embaixo. Termina aqui, claro que existem muitas outras. Ela pode ser um caminho meio cíclico aqui que não acaba nunca, né? Se eu ficar pensando em identidades trigonométricas, vai ter sempre uma que eu posso substituir, que eu posso substituir, que eu posso substituir. Isso daqui pode virar infinitas expressões aí usando identidades trigonométricas. Então, é muito importante aqui você saber aonde você quer chegar. Ou seja, eu quero chegar em uma regra da minha tabela. Só que, como a gente percebeu, nenhuma regra da 8 até a 21 aqui que envolve trigonométrica, nenhuma regra envolve divisão. Então, mas essa divisão eu consigo escrevê-la como uma multiplicação, por exemplo. Mas e aí, se eu escrever ela como uma multiplicação, será que tem alguma regra na tabela que possa me ajudar? Aqui não envolve multiplicação, nem aqui, então a gente vai fazendo uma varredura. Ó, aparece aqui na 14 aparece uma multiplicação, secante vezes tangente.
Então, se eu conseguir transformar aquela divisão numa multiplicação e chegar em algo assim, eu já tenho a regra. Na 15, cossecante vezes cotangente. Se eu conseguir chegar nessa multiplicação através das identidades, eu também tenho uma regra na tabela. Essas que envolvem quadrados são, de certa forma, multiplicações. Secante vezes secante, cossecante vezes cossecante. Então, são elas vezes elas mesmas. Então, também é uma multiplicação que eu posso tentar chegar. Quando eu sei aonde eu quero chegar, a gente começa a ter ideias melhores para usar as nossas identidades. Por exemplo, se eu sei aonde eu quero chegar, e eu quero chegar numa multiplicação dessas que eu tenho na minha tabela, não adianta eu inverter isso aqui e escrever isso como cosseno de x vezes seno elevado a menos 2. Né? O que eu vou fazer com seno elevado a menos 2 aqui na minha tabela? Não vai me ajudar em nada. Mas eu poderia tentar escrever isso como cosseno de x sobre seno de x. Vejam que aqui seno está ao quadrado. Então, esse outro seno eu escrevo como 1 sobre seno de x. Aí, olha só. Cosseno vezes 1 dá cosseno e seno vezes seno dá seno ao quadrado. Então, eu consegui reescrever essa expressão aqui, que era uma divisão, consegui escrevê-la como uma multiplicação. Agora, será que essa multiplicação me interessa? Porque ainda tem divisão aqui na jogada. Lembra lá das multiplicações que eu posso chegar. Eu tenho secante vezes tangente, ou cossecante vezes cotangente, ou ela vezes ela mesma dessas expressões, né? Secante vezes secante, cossecante vezes cossecante, tanana. Então, eu venho aqui para as identidades. Opa, cosseno sobre seno, né, que apareceu aqui, eu já tenho uma identidade aqui. O que é cosseno sobre seno aqui pela identidade 14? É cotangente. Então, aqui, ó, identidade 14. Identidade 14, eu já sei que isso daqui é uma cotangente de x. Esse 1 sobre seno, vamos dar uma olhada. O que a gente tem aqui? 1 sobre seno, pela regra 11 das identidades, é cossecante. Então, pela identidade 11, a gente já sabe que isso daqui é um cossecante de x. Então, cotangente vezes cossecante, lembra lá das regras de integração que me importavam? Cotangente vezes cossecante. A ordem dos fatores não altera o produto, né? Cossecante vezes cotangente, cotangente vezes cossecante. O fato é que eu tenho a integral desse produto. E eu consegui transformar isso aqui, através das identidades trigonométricas, justamente nesse produto. Então, eu consegui resolver o meu problema aqui. Qual que foi a grande chave? Primeiro, saber que eu não tenho a integral da divisão, mas que eu posso transformar isso numa multiplicação. E quais são as integrais de trigonométricas multiplicadas tem na minha tabela, para eu saber aonde eu quero chegar e não ficar usando identidades aqui eternamente sem saber onde eu quero chegar. Então, se eu quero chegar num produto e esse produto eu tenho que ter a regra de integração para ele, eu começo a olhar para as possibilidades de substituições trigonométricas com muito mais clareza, né? Então, agora eu já sei o que eu posso fazer. Aí, eu vou reescrever essa expressão, então, como? 2 vezes a integral de e elevado a menos x dx. Então, agora estou reescrevendo, arrumando, né? Mas essa daqui eu já vou substituir por quem? Integral de cotangente de x vezes cossecante de x, ou vice-versa, aqui o produto, mais, olha só, 2 vezes a integral de x elevado a menos 13. Inverti aqui, né? O 2 é a constante multiplicada. Dx. Inverti aqui, deixa eu só separar aqui. E agora, a gente vai lá aqui, ó, regra 7 da minha tabela. Lembra que a gente olhou lá no início? Regra 7, o e elevado a u, o meu a aqui é menos 1, então como é que vai ficar aqui?
esse 2 que tá multiplicando, 1 sobre o meu A aqui é menos 1, então vou colocar aqui, vezes o E elevado ao meu AU. Então, o A é menos 1 vezes o meu U, que é X. Aqui, usamos a regra 7. Deixa eu circular aqui para vocês, regra 7. Mais, agora, cotangente vezes cossecante, ou cossecante vezes cotangente, a gente tem aqui a regra 15, que foi onde a gente chegou, é menos cossecante. Então, aqui, regra 15. Então, menos cossecante de x, né? Que o meu u aqui é x. Vejam que eu deixo as constantes sempre para o final, né? Porque constante mais constante mais constante é uma constantona, né? Mais 2 vezes aqui é a regra da potência, né? Tem o u elevado a n, né? O x elevado a n. Então, soma 1 ao expoente, vai ficar menos 2, divide por essa soma. Mais a constante, que é a soma de todas as constantes geradas aqui. E no próximo passo, lembra do integra? Arruma, integra, arruma, né? Então, vamos arrumar. Aqui a gente vai ficar com menos 2e elevado a menos x, mais com menos, menos cossecante de x. Aqui 2 dividido por menos 2 vai dar menos 1. E esse x na menos 2 a gente inverte, vai ficar x ao quadrado mais uma constante. Então, essa daqui vai ser a minha resposta. Aqui, pessoal, a gente continua com a liberdade de fazer uma verificação. É só a gente ir lá para a parte da tabela de derivação e pensar qual vai ser a derivada de menos 2 vezes e elevado a menos x. A derivada do e elevado a u é e elevado a u vezes u'. Então, ficaria e elevado a menos x vezes a derivada de menos x, que é menos 1. Menos com menos dá mais. Então, ficaria 2e na menos x. A derivada de menos cossecante, qual que é a derivada de cossecante? Aí a gente tem que achar aqui na tabela. A derivada de cossecante é menos cossecante vezes cotangente de u vezes u'. Então, olha só, menos, abre parênteses aqui, menos cossecante vezes cotangente, menos com menos dá mais. Pronto, cai exatamente aqui. E aqui eu inverto, né? Seria menos x na menos 2, quando eu derivo, menos com menos daria mais 2, subtraio do expoente, 2x na menos 3. Então, se eu derivar isso daqui, eu chego exatamente nessa expressão aqui, claro, antes de ter usado a identidade trigonométrica, tá? Então, é assim que vocês vão explorar a tabela.